Olá, meus amados, é o João aqui novamente. Esse vídeo é do Mitro. Eu já queria fazer esse vídeo já para começar a falar. Interessante essa parte que eu vou falar hoje, é mais as lembranças que ele teve da Romênia. Vocês vão ver que realmente ele amava muito o país, né? Eu não queria pular essa parte porque mostra muito quem é esse homem do Dmitry Duduman, né? Seria a mesma coisa de eu escrever sobre o Brasil, né? Então eu pus em amarelo aqui para a gente passar, são 6 páginas, eu passar rapidamente, antes de a gente começar a passar sobre a vida dele, sobre o comunismo. Umas lembranças da infância. Novamente, gostaria de lembrar que tudo feito neste canal é para a glória do nosso Senhor Jesus, para a glória dele somente. De milhares de quilômetros de mar entre aqui e a Romênia, minhas memórias às vezes me leva de volta para a Romênia, a terra de meu nascimento. Nesse país histórico e bonito, nasci Dmitry Duduman em 14 de julho de 1932 e lá o meu coração ainda bate. O meu bate no Brasil. Embora exilado em 1984, o amor de minha terra ainda surge em minhas veias e a esperança de ajudar aqueles que deixei para trás ainda me emociona. Eu sei da história, já li esse livro aqui, eu já li esse livro 4 vezes. Deus mandou ele aqui para dar a mensagem que a gente vai ver, e ele ficou aqui muitas décadas, mas eu conversei com a família dele um tempo atrás, e no final da vida dele, uns 10 anos, eu não sei quanto tempo, o nosso Deus deixou ele voltar para a Romênia, eu acho que ele morreu por lá mesmo. Vamos continuar aqui então, ele fala muito bem aqui da Romênia. Isso aqui vai estar no nosso manual, quando você tiver tempo para você ler tranquilamente. Fala muito, muito bonito da Romênia, os rios são cheios de peixes, as florestas crescem ao longo da margem. Fala assim, coisa poética mesmo, você vê que ele ama realmente aquele país dele. Naquela época, grupos de homens e mulheres e crianças, quando caem as primeiras neves, passeavam de casa em casa cantando canções alegres sobre a sua vida. Nossos corações sempre se encheram de felicidade quando pensamos sobre o tipo de amor que enviaria o Filho infantil de Deus para o ser Salvador do mundo. Toda a família passeava dias, até semanas, preparando refeições, biscoitos e bolos. Deliciosas comidas festivas aguardam amigos e familiares que vinham cantando. Em muitas ocasiões, os jovens locais vestiam trajes tradicionais, brancos e vermelhos. Então ele está indo aqui lembrando da vida dele, da infância. Na primavera vem as férias da Páscoa, os romenos vestem trajes nacionais, especiais, ricamente bordados com flores. Aí as coisas começaram a mudar, mas desde 1947 o Partido Comunista tem trabalhado diligentemente para destruir as festividades de feriados da Romênia. Por quê? Porque o nome de Deus, através de Jesus, é elogiado muito livremente por seus gostos ateus. Quando o comunismo chegou à Romênia, tudo se tornou propriedade do governo, as pessoas nas grandes cidades foram colocadas para trabalhar nas fábricas. Nosso povo é um amante da liberdade que trabalha arduamente. Nossa terra uma vez foi rica em todos os tipos de coisas boas. Minas de ouro, carvão, minerais, alimentos abundantes, água pura e até mesmo liberdade. Mas hoje, por causa do governo, não há nem o suficiente para cada indivíduo comer. A liberdade deixou de existir sobre o comunismo. Minhas observações é que hoje a maioria das pessoas na Romênia estão muito infelizes. Isso aí no livro que ele escreveu, tá, gente? Tem muito tempo já, tá? Muito tempo que ele escreveu. Você vê ainda, é o comunismo ainda da União Soviética, né? Minha aldeia natal, Ratinci, está localizada na parte norte da Romênia, conhecida como Moldávia, a cerca de 15 quilômetros da fronteira com a Rússia. A área moldada da Rússia fazia parte dessa mesma área da Romênia, até os russos tomarem o controle. Quando eu era menino, esse lugar era um lugar maravilhosamente tranquilo, exuberante, com bosques regados por rios, protegidos por colinas. Eu nasci em uma casa confortável, com 7 quartos espaçosos,
Lá fora tinha um grande jardim onde plantamos verduras, uvas e morangos. Na frente e para o lado de nossa casa ficava um antigo pomar cheio de cerejeiras e maçã, bem como o orgulho e alegria de meu pai, suas colmeias. Já para você ver realmente a paixão, o coração dele onde ele está, né? Não há dúvida mesmo. Minha família era uma que conhecia a Deus. Meu pai, George Dudeman, nunca deixou de invocar o nome do Senhor. Papai era um homem bonito e loiro, com olhos azuis amigáveis. Ele nasceu em 1891 e viveu até aos 85 anos de idade. O nome da minha mãe era a Catarina. Como meu pai, ela também tinha olhos azuis brilhantes. Seu cabelo brilhava vermelho cobre. No começo, os dois compartilhavam juntos uma vida tranquila e feliz. Eles criaram 7 filhos, 6 garotos e uma garota. Com o amor mais profundo, meus pais me apresentaram a Deus. Eles oravam constantemente por seus filhos, pedindo ao Senhor para nos fazer seus servos. Então ele vem aqui, destaca, fala um pouco da família dele, fala do avô dele. Tinha um amor muito, muito profundo para o avô dele. O avô dele sempre vinha na casa dele e falava com ele sobre quem era Deus. Meu pai adorava trabalhar em seu pomar, cuidando de suas abelhas, cuidando do jardim e pescar. Muitas vezes, quando ele estava acabando com o seu trabalho, ele colocava as mãos nas costas, alongava-se e olhava para o céu. Venha me ajudar, Dumitro, porque quando terminarmos podemos ir pescar. Então, uma vida muito, muito tranquila mesmo do Dumitro. Algo aconteceu quando eu tinha uns 8 anos, que nos ensinou tudo sobre verdadeiras riquezas, nossas riquezas em Jesus. Eu fiquei muito doente, eu acho que aqui é a primeira coisa que eu já falei no outro vídeo. Comecei a sofrer mais e mais desconforto. Ele ficou muito, muito doente, estava cada vez mais perto da morte. E uma vez os pais deles foram convidados para ir para uma cidade vizinha para celebrar a ceia na igreja. E eles não queriam sair, deixar o Dumitro em casa só, mas eles foram assim mesmo. E na igreja eles compartilharam a situação do Dumitro, desesperado com outros cristãos. Aqui está o poder das orações que são feitas em um corpo, tá? Com a sua voz, todos eles começaram a orar pela minha vida. Está aqui uma das razões porque o Senhor apareceu para a gente e falou para a gente fazer um jejum em um só corpo, em uma só voz. Tem a hora de você fazer só com o Senhor e tem a hora de você fazer com o corpo. E você vê na Bíblia que tem resultados maravilhosos. A cela dos apóstolos foram abertas quando o pessoal orava em uma só voz. Muita coisa acontece, né? Tem um impacto realmente muito diferente. Muitos irmãos juntos com uma só voz. Com uma só voz, todos eles começaram a orar pela minha vida. Depois de um tempo de oração, uma profecia saiu. Não tenha medo, o Senhor tocou o Dumitro e o curou. Todos se alegraram e agradeceram a Deus. Então, depois do culto, o pai e a mãe caiu no cavalo, pegou o cavalo e correu de volta para casa e ele achou lá o Dumitro são e salvo. Os nazistas vieram em 1941 e com eles as tristezas da perseguição. Não demorou muito até que as autoridades da Gestapo, a polícia secreta deles, né, dos nazistas, prenderam os verdadeiros crentes e os expulsassem para a prisão. Meu pai era um bom cristão, um homem temente a Deus. Mesmo que a fé e a crença fossem muito impopulares, o primeiro que realmente sofreu em nossa família foi o papai. A partir da primavera de 1941. Como era pastor da igreja de nossa aldeia e das aldeias vizinhas, mantinham-se atento a ele. Um dia, quando ele estava orando com alguns outros cristãos, ele foi pego pela polícia, uma polícia muito violenta. Eles o prenderam e espancaram ele, batendo a cabeça, estômago e costela. Eles pisaram nele, eles bateram nele com suas espingardas.
eles apertaram os seus dedos na porta. Os nazistas levaram-no a tribunal diante de um juiz de túnica negra, que usava a expressão cínica no rosto e abertamente zombou de Deus. Certamente aqui já está a perseguição que o pai dele está passando, através de muita tortura e violência. Ele foi levado para o trono, foi levado para ver o juiz. Quando o veredito foi dado, houve um momento, aqui está, com olhos tão frios como aço, o juiz, né, sentenciou George Dudman, o pai de 7 filhos, a 25 anos de prisão. Vocês não acham isso inacreditável, gente? A única coisa que ele fez era adorar a Deus. Incrível, né? Quando o veredicto foi dado, houve um momento de silêncio horrível no tribunal, interrompido pelos gritos desesperados de minha mãe. Tudo bem, é Catarina, meu pai, clamou ela de trás do corrimão, de outro lado da sala lotada. Aí ele falou, não chore, se eu nunca voltar, Deus irá ajudá-la quando os tempos difíceis. Então, antes de terminar, ele foi silenciado por um punho de um guarda, quando gritou, como você se atreve a falar de Deus aqui? É inacreditável, a gente vai chegar numa época que você não pode nem mencionar o nome de Deus. O pessoal vai vir e vai dar porrada em você, né? Deus tenha misericórdia de você, meu pai respondeu corajosamente, e faça de você um cristão. A próxima pessoa levada ao julgamento foi uma mulher piedosa chamada Ana. Ela tinha 85 anos de idade e a voz amarga do juiz proclamou a sentença da Ana. Mulher velha, você está condenada a 25 anos de prisão. Aí, é claro, ele falou debochando, você acha que viverá tanto tempo? Ela suavemente respondeu, Meritíssimo, os anos que eu não puder terminar, você terminará no meu lugar. O juiz riu bem alto. Naquela noite, minha mãe disse, rapazes, vocês não têm mais pai, só Deus para tirar o seu pai da prisão. 9 meses depois, o exército russo invadiu a Romênia. Logo, tudo aconteceu exatamente como a antiga Ana havia profetizado. Os cristãos foram libertados de suas prisões, os oficiais nazistas que tinham colocado eles lá, incluindo esse juiz particular, foram presos. Por uns 2 anos, os cristãos viveram livres, sem medo. Mas isso durou muito pouco. Em 1949, o Partido Comunista se tornou extremamente forte. Em breve, a luta enfrentada pelos crentes cristãos, era ainda maior do que havia sobre Hitler. E essa aqui, sobre esse comunismo russo, é que você vai ver os livros que foram escritos por ele. Debaixo do Partido Comunista, debaixo do comunismo. É claro, meu pai veio para casa, mas suas dificuldades não acabaram. Quando as perseguições comunistas começaram, alguns irmãos e irmãs cristãos começaram a informar as autoridades contra outros crentes. Isso aqui já foi falado por nosso Deus muitas vezes, tá? Que os cristãos da sua igreja, vão entregar vocês, tá? Vão entregar, vai falar para... muitas vezes já fiz a tradução que o Senhor falou, que a igreja vai ser englobada na nova ordem mundial e os seus pastores vão começar a procurar o endereço onde você está e tudo dá para dar para o governo, tá? Eu já traduzi isso aqui várias e várias vezes. Muito cuidado com quem vocês estão brincando, viu? É um alerta, então, aqui já aconteceu, sempre acontece isso, né? Sempre tem uns que... Isso logo começou a falhar com a KGB, porque o Espírito Santo de Deus começou a mostrar àqueles que estavam fazendo as informações. Quando o trabalho do Espírito contra os informadores comunistas na igreja se tornou conhecido pelas autoridades, uma frente muito mais forte foi formada contra os cristãos, particularmente contra aqueles que praticaram os dons miraculosos do Espírito Santo em suas igrejas. Dificuldades para os crentes aumentaram gradualmente. Então, haviam crentes na igreja que levava informações para os comunistas. Na igreja, viu?
na igreja que você frequenta, crentes que vão informar a nova ordem mundial sobre você. Eu estou falando claramente porque eu já traduzi isso várias vezes, né? Então eu falo com a maior, o que o Senhor tem falado mesmo, já tem alertado várias vezes, tá? Isso vai acontecer novamente. Teve uma irmã que falou, muito cuidado com o cristão que você vê nas igrejas, muito cuidado em falar onde você mora, o que você tem, etc, 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 tá? Falou bem claramente que você não deve confiar em ninguém, tá? Um dia, 2 policiais vieram à nossa casa vestindo uniformes azuis. Eles entraram no quintal com espingardas na mão. Onde está seu pai? Um deles gritou. Ele está lá dentro, comendo, respondi, tremendo. Vá dizer a ele quem está aqui fora, disse o policial presunçosamente. Lágrimas quentes queimaram nossos rostos enquanto os assistimos levá-lo embora. Ele foi colocado em uma grande prisão na cidade de Delorroy, onde mais uma vez ele foi violentamente espancado. Eles ordenaram a ele a se tornar um membro do Partido Comunista. Ele foi ordenado a convencer outros cristãos em sua igreja a fazer o mesmo. Mas George Dudman foi fortalecido pela mão de Deus. E aqui está, o seu Deus nunca te abandona. Não importa o quão cruel ele foi torturado, ele nunca desistiu. O meu irmão, Constante, também foi preso. Ele foi condenado a 1 ano e meio de prisão em Bucareste, construída sobre o rio Dimbóvia. Lá ele foi mantido em uma cela onde os pisos não estavam de grandes, não tinham piso, então havia grandes barras, né? Esqueci de colocar aqui, grandes barras metálicas, com as águas geladas do rio passando por baixo. Quer dizer, não tinha onde ele pôr o pé, né? Se ele ficava o pé nas barras e as águas ficavam geladas, ficava passando no pé dele. Por causa do frio brutal e uma umidade que parecia nunca acabar, doença atacou seus pés. Ele sofreu muito pelo resto de sua vida, tendo perdido um pé e todos os dedos do outro. Dores horríveis fez com que ele não pudesse andar. Em abril de 1990, Deus me permitiu visitar meu irmão mais uma vez, após uma separação de 6 anos. Suas últimas palavras para mim foram: orei a Deus e pedi a Ele que me deixasse viver o tempo suficiente para ver você mais uma vez. Agora que minhas orações foram respondidas, posso morrer em paz. Menos de 3 semanas depois, 11 dias depois que eu voltei para a América, ele morreu. Embora o resto da família não tenha sido presos, fomos ordenados a trabalhar duros nas fazendas comunistas. Isso durou 6 anos. A escola havia se tornado um pesadelo. Não tínhamos futuro por causa de nossa fé. Eu era um excelente aluno. Eu me formei no topo da minha classe. Apesar do meu empenho, me disseram que eu não podia ir em busca de um ensino superior porque eu era um filho de um cristão. Não importa o tanto que eu seja bom, as autoridades educacionais me disseram: você não pode ser recebido em nossa escola. Eu perdi o coração ao ouvir essas palavras. Dos 14 aos 17 anos, ajudei meus pais trabalhando, mas eu fiquei mais e mais deprimido. Eu estava partindo de Deus, mas eu não era o único. Os meus irmãos estavam afastando de Deus também. Em vez de nossos problemas levarem a gente a ficar mais próximo de nosso Pai Celestial, estávamos deliberadamente distanciando dele. Então aqui está, aqui é uma das coisas que quando a tribulação, quando Deus te dá a tribulação não funciona, né, porque você acaba afastando dele. Isso acontece com muitas pessoas. Eu já tive até estudo isso com a minha família, entendeu? Que às vezes você cai num teste e você sai do outro lado pior do jeito que você entrou, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Em sua ansiedade e mágoa, meus pais começaram a clamar ao Senhor para ter misericórdia. Traga nossos filhos de volta para o Senhor. Eles imploraram. Dia após dia meu pai chorava, orando fervorosamente para Deus.
para nós. Deus tenha piedade do Dmítrio. Pai, perdoa Alexandre. Senhor, ajude Vasile. Salve Cornélio e volte Constance e Helene para o Senhor. Então ele está orando para os filhos dele. Como sempre faz, o Senhor teve misericórdia, ele perdoou. Ele trouxe ajuda em respostas àquelas orações de pranto. Mas os próximos anos não foram fáceis e a estrada era áspera e dura. Então tá, a gente para por aqui. Muitas lições já podem ter tirado daqui, né? Uma delas é realmente a igreja tem mudado, nosso Deus já não está nas igrejas. Muito cuidado com vocês, com os cristãos que estão indo para as igrejas, tá? Com quem você confia nada, porque a igreja vai ser tomada conta pela nova ordem mundial que está vindo aí. Muito cuidado com isso. Muito bacana, espero que vocês tenham gostado. A gente para por aqui e a gente vai começar a entrar nas perseguições do Dmítrio. Um forte abraço, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um forte abraço, até mais, em nome de Jesus. Tchau, tchau, gente.